Olá a todos amigos e entusiastas, colecionadores de equipamento de militaria, colecionadores de equipamento de radiocomunicação da Segunda Guerra Mundial. Vou compartilhar com vocês sobre este equipamento de radiocomunicação que foi utilizado no período da Segunda Guerra Mundial. Portanto, ele tem mais de 75 anos. Este equipamento de radiocomunicação foi utilizado pelos fuzileiros navais americanos, conhecido aí como Mariners ou US Mariners, no Teatro de Operações do Pacífico, na Batalha do Pacífico, no período da Segunda Guerra Mundial, entre ali 1942 até 1945, os fuzileiros navais americanos utilizavam este equipamento para comunicação entre a embarcação, o navio de guerra, até a praia. Ou seja, entre a embarcação, a praia ou a ilha onde esses fuzileiros navais se encontravam, a comunicação era feita por este equipamento e existiam outros equipamentos também. Existia outros equipamentos de radiocomunicação. Porém, vou adentrar somente na parte técnica operacional deste equipamento. Vou falar somente deste equipamento. Não vou comentar nesse vídeo sobre os outros equipamentos utilizados. Vamos focar nesse equipamento, que é conhecido como TBX-4. O TBX-4 é um equipamento de radiocomunicação que naquele período era portátil. Eis aí o manual deste equipamento, do TBX-4. Pertencia então ao Departamento de Guerra da Marinha Americana. O contrato dele, da Marinha Americana, com os fabricantes de equipamento de radiocomunicação, da data de 1942. Aí está o manual do equipamento, Departamento de Guerra da Marinha Americana, novembro de 1942. Tipo do equipamento CGQ 43005D. Um equipamento transmissor e receptor, ou um radiotransmissor, radioreceptor. Modelo TBX-4. Pertencia então ao Departamento de Guerra da Marinha Americana. Neste resumo, irei dividir o vídeo em 3 partes. A primeira parte do vídeo vou falar sobre as características técnicas do equipamento. Irei mostrar a parte interna do aparelho, do equipamento, alguns detalhes técnicos e algumas características técnicas. O segundo vídeo irei falar sobre o funcionamento do transmissor, como funcionava o transmissor deste equipamento. Irei colocar o transmissor para funcionar. E o terceiro e último vídeo, irei falar sobre o receptor, ou radioreceptor deste equipamento. Lembrando àqueles que estão assistindo esse vídeo, que este é o único vídeo na internet, é o único vídeo disponível na internet em português. Existem outros vídeos falando sobre o TBX-4 em inglês. Porém, este é o único vídeo em português que será explicado um breve resumo técnico e operacional deste equipamento de radiocomunicação chamado TBX-4. Portanto, a partir de agora, vamos ver a parte interna do equipamento e algumas características técnicas deste aparelho. Vou mostrar para vocês a parte interna do equipamento, fará um breve resumo técnico deste aparelho. Por ser um equipamento com mais de 75 anos, ele está em impecável estado de conservação e originalidade. Aqui está o manual, o esquema eletrônico do equipamento, a planta eletrônica dele, o diagrama elétrico dele. Eu vou explicar um breve resumo sobre este diagrama, mostrando os componentes internos do equipamento. Mas a primeira pergunta aí que quem assiste vai fazer qual que é a potência desse equipamento? Qual a potência dele? Qual é o alcance? Muito bem, vamos falar um pouco da potência. A potência desse equipamento, ele é de 9 watts em telegrafia, em CW,
e 3 watts em fonia. Ou seja, 9 watts em telegrafia e 3 watts de potência de saída em fonia. Mas nas condições atmosféricas ou de propagação propícias, levando em consideração que esse equipamento ele trabalha a nível do mar, em linha reta ao mar. O que isso quer dizer? Quando os fuzileiros navais utilizavam esse equipamento, era para comunicação da cabeça de praia ou da ilha, onde eles se encontravam na ilha, com o navio de guerra ou a embarcação de transporte de tropas dos fuzileiros navais, que estava a certa distância da ilha que eles se encontravam. Então, digamos assim, a linha visual. O que isso quer dizer? Ele trabalhando a nível do mar, ele tem um alcance aí de 25 a 30 quilômetros, tá? Entre 25 e 30 quilômetros, de acordo com as propagações e as condições atmosféricas, essa é a distância que ele pode atingir. Mas, se considerarmos terrenos acidentados, montanhosos, onde há obstáculos, não temos a linha de visão do horizonte, este equipamento então chega a atingir aí a distância aí de 15 a 10 quilômetros, dependendo das condições atmosféricas. Portanto, resumindo, potência 9 watts em telegrafia, 3 watts em fonia, alcance em linha reta de 25 a 30 quilômetros e alcance com obstáculos e, dependendo das condições atmosféricas, de 10 a 15 quilômetros. Qual que é a frequência de trabalho deste equipamento? A frequência de trabalho deste equipamento existe uma diferença entre a frequência do transmissor e a frequência do receptor. O transmissor ele possui duas bandas de frequência. Essas duas bandas de frequência é da seguinte forma: a banda 1 ele vai na frequência de 2 MHz até 3 MHz. E a banda 2 vai de 3 MHz até 4,5 MHz. É possível estender um pouquinho mais a banda? Sim, é possível. A partir de alguns ajustes técnicos, você consegue estender um pouco mais a banda 2 até 5,8 MHz. Resumindo então, a banda 1 de 1 a 3 MHz e a banda 2 de 3 até 5,8 MHz. Portanto, vai de 2 a 5,8 MHz o transmissor. E o receptor? O receptor é dividido em 3 bandas. A primeira banda vai de 2 MHz, arredondando, vou arredondar, tá bom? Vai de 2 MHz a 3,2 MHz. A banda 2 vai de 3 MHz, 3,1 MHz a 5,1 MHz. E a banda 3 vai de 4,9 ou 5 MHz até 8,1 MHz, dependendo da antena. Todo esse conjunto depende da antena que está sintonizada ao equipamento. A montagem ou o tipo de antena utilizado vai influenciar na frequência tanto do transmissor quanto do receptor. Isso quer dizer que, dependendo do tamanho da antena, da montagem da antena, você vai também mexer aqui na questão da frequência do receptor. Vamos considerar uma antena de 7 metros. Uma antena de comprimento de vara de 7 metros, isso faria com que o receptor chegasse a uma frequência aproximadamente no canal 3 até 6 MHz, não 8,1 MHz, mas até 6 MHz, por exemplo. Você diminuindo um pouco essa antena, você consegue chegar a 7 MHz, por exemplo. Vamos mostrar aqui a parte interna,
do transmissor, o transmissor ele possui uma única válvula. Essa única válvula é a válvula 837, que é esta válvula aqui. A válvula 837, ela faz tanto o oscilador, a parte de radiofrequência, a parte de amplificação dessa radiofrequência e a modulação de sinal. A modulação é feita por grade, sendo em telegrafia ou em fonia. Entrada do manipulador telegráfico para manipulação ou modulação via grade, entrada do microfone, passa pelo transformador modulador de audiofrequência e joga na grade da válvula 837. Portanto, o transmissor possui uma única válvula, que é a 837. A placa, a alimentação de placa dessa válvula é 500 volts e a alimentação de filamento é 12 volts. A alimentação de placa e filamento provém de uma fonte externa, de um hand crank ou de um gerador manual ou de um gerador a gasolina ou de uma fonte alternada que vai converter 110 volts de corrente alternada, por exemplo, em 500 volts de corrente contínua e 12 volts de corrente contínua. Esses 12 volts de corrente contínua, além do filamento da válvula, ele também irá alimentar o transformador modulador, aonde você vai ter entrada de microfone. Então, o transformador modulador do microfone funciona com os 12 volts. A bobina de ajuste, chamada também de bobina de tanque, de saída, ajuste de saída da antena. A chave de ajuste grosso e fino é esta chave aqui, ajuste grosso e fino da antena. O ajuste dessa chave, ajuste grosso e fino da antena, bem como o ajuste de frequência e dos cristais osciladores que eu já vou explicar, dependem exclusivamente do ajuste da carta de calibração que está na tampa do equipamento. Então, a tampa do equipamento, vou clarear aqui para vocês poderem visualizar, possui, além de uma instrução condensada, uma instrução resumida, possui a carta de calibração para você colocar o equipamento para funcionar. Aqui o exemplo da carta de calibração do transmissor. Lembrando que as cartas de calibração, tanto do receptor quanto do transmissor, elas possuem um número de série. Esse número de série tem que ser o mesmo número de série do equipamento. Sendo assim, não adianta você possuir o equipamento sem a carta de calibração se você quer botar ele para funcionar. Também não adianta você ter a carta de calibração de um equipamento de uma série diferente que seja do equipamento em si. Então, o ajuste do transmissor e do receptor é feito de acordo com essa carta de calibração. Então, os números que são inseridos aqui no equipamento são extraídos desta carta de calibração. Vamos voltar aqui então à questão do ajuste. Então, o ajuste de banda, banda 1 e banda 2, ajuste de transmissão e recepção, recebe, transmite, ajuste grosso, ajuste fino da corrente de placa de saída da antena, amperímetro de saída da antena, que indica não somente que o equipamento entrou em ressonância para transmissão, indica a corrente que está sendo enviada para a antena, que é este amperímetro aqui.
este outro amperímetro e voltímetro, ele vai indicar o catodo do transmissor. Uma vez colocada a chave na posição catodo, ele irá indicar a corrente do catodo do transmissor. Essa corrente é obtida através deste medidor que eu acabei de explicar. Cristal oscilador. Cristal oscilador 1, cristal oscilador 2 e self-excitação. O cristal oscilador 1 e 2, o cristal 1 ele vai na frequência de 2.216 quilociclos e o cristal 2 ele vai na frequência de 3.155 quilociclos. Em resumo, 2.2 MHz e 3.1 MHz. Resumido dessa maneira. É ajustado através da chave de cristal oscilação 1, 2 ou self-excitação, que é esta chave aqui. O receptor. O receptor possui 5 válvulas. A primeira válvula é a 1C6. As demais válvulas são modelo 34, tipo 34, sendo o primeiro estágio de amplificação, segundo detecção, amplificador de audiofrequência e oscilador de batimento, ou BFO, sendo que a tensão das válvulas 34 e 1C6 é de 3 volts de filamento. Portanto, são válvulas que possuem uma baixa tensão de filamento, de 3 volts. Essa tensão é ajustada pelo reostato do filamento da válvula, que é o ajuste do reostato de filamento da válvula, onde você vai obter a leitura de ajuste nessa linha vermelha aqui. Vou mostrar um pouco aqui da parte de baixo do receptor ou do transmissor. A parte de baixo deste equipamento, você possui aqui 2 cristais osciladores, conforme nós mostramos e explicamos aqui para vocês. Esses 2 cristais osciladores, nota aqui, até possui o símbolo da Marinha de Guerra Americana, US Navy, a Marinha de Guerra Americana, símbolo, bobina osciladora aí, parte de baixo do soquete da válvula, os resistores do conjunto do transmissor, esses resistores de porcelana aqui fazem parte do conjunto do transmissor. E aqui nessa parte de trás aqui do transmissor, possui uma latinha. Se você tirar esses 2 parafusos aqui, isso aqui é uma latinha, tá? Essa latinha cheia de furinhos possui cristais de sílica. Esses cristais de sílica, ou essas pedrinhas de sílica, é o dissecante. O que é esse dissecante? Para manter o equipamento seco, para manter toda a estrutura, toda a parte interna do equipamento seco, eles colocavam essa latinha com esses furinhos cheia de cristal dissecante ou de sílica. Porque o equipamento ele trabalhava ali em ambientes, digamos assim, ao nível do mar, ambientes úmidos. Então, para manter ele seco, apesar dele não ser um equipamento à prova d'água, com exceção de você fechar bem a tampa dele, quando você coloca a tampa do equipamento, que é essa tampa aqui, ela possui aí essas presilhas, que você parafusa, trava bem a tampa na caixa para não entrar água, mas uma vez retirada a tampa, ele não tem vedação de borracha para impedir entrada de umidade. Portanto, tinha essa sílica. Então, a parte do receptor, capacitor variável do receptor,
E o próximo vídeo agora, então, irei mostrar para vocês o funcionamento do transmissor. Então, aqueles que assistiram até aqui irão ver no próximo vídeo o funcionamento do transmissor.